Antes mesmo de começarmos esta oração, pare por um instante e pense: quantas vezes uma palavra mudou completamente o rumo do seu dia, ou até da sua vida? Palavras têm um poder invisível, mas extremamente real. Elas podem curar ou ferir, levantar alguém ou derrubá-lo completamente. A palavra de Deus nos ensina isso com muita clareza em Tiago capítulo 3, versos 5 ao 12. Ali somos lembrados de algo profundo. A língua, mesmo sendo uma parte pequena do nosso corpo, carrega uma força gigantesca. Ela é capaz de provocar grandes impactos, assim como uma pequena faísca pode incendiar uma floresta inteira. Quantas vezes algo pequeno, uma frase dita sem pensar, acabou gerando conflitos, afastamentos ou dores profundas? A Bíblia compara a língua a um fogo, e não qualquer fogo, mas um que pode contaminar tudo ao redor. Isso nos faz refletir. Será que temos usado nossas palavras com sabedoria? O mais impressionante é que o mesmo instrumento que usamos para louvar a Deus, muitas vezes também é usado para ferir pessoas feitas à imagem dele. Isso revela uma contradição que não deveria existir. Como pode da mesma boca sair bênção e maldição? Deus nos chama para um padrão mais alto. Ele nos convida a alinhar nossas palavras com o nosso coração e o nosso coração com a vontade dele. Porque no final das contas, aquilo que sai da nossa boca revela o que está dentro de nós. E talvez hoje seja exatamente o dia de parar, refletir e decidir. Eu quero mudar a forma como eu falo. Eu quero que minhas palavras tragam vida. Se essa mensagem já tocou você de alguma forma, escreve amém aqui nos comentários. Existe uma pergunta que a própria palavra de Deus nos faz e que merece toda a nossa atenção. Será que de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga ao mesmo tempo? Essa comparação é profunda. Assim como uma fonte tem uma única natureza, nossas palavras também revelam aquilo que verdadeiramente habita dentro de nós. Não é apenas sobre o que falamos em momentos bons, mas, principalmente, sobre o que sai da nossa boca quando estamos irritados, feridos ou pressionados. Deus sabe que controlar a língua não é algo simples. Na verdade, é uma das maiores batalhas que enfrentamos diariamente. Muitas vezes conseguimos controlar atitudes, esconder sentimentos, mas as palavras, quando saem, revelam tudo sem filtro. Por isso, a Bíblia nos alerta com tanto cuidado. Não é por acaso. Deus já sabia que, se não prestarmos atenção, podemos machucar profundamente pessoas que amamos e até nos afastar de propósitos maiores por causa de algo que falamos no impulso. Quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse? Quantas vezes desejou poder voltar atrás e retirar palavras que feriram alguém? Mas aqui está algo poderoso. Se palavras têm poder para destruir, elas também têm poder para curar, restaurar e transformar vidas. A mesma boca que um dia falou algo negativo pode, a partir de hoje, se tornar um instrumento de vida. E é exatamente isso que Deus deseja de nós, que nossas palavras sejam diferentes, que carreguem graça, sabedoria e amor, mesmo quando não é fácil. Se você deseja que Deus transforme a sua forma de falar e tocar vidas através das suas palavras, escreve amém. A palavra de Deus também nos ensina algo muito direto. Não é aquilo que entra pela nossa boca que nos contamina, mas sim aquilo que sai dela. Isso nos leva a uma verdade profunda. Nossas palavras têm o poder de revelar quem realmente somos por dentro. Muitas vezes nos preocupamos com a aparência, com o que mostramos para os outros, mas Deus olha para o coração. E as palavras são como uma ponte entre o interior e o exterior. Elas expõem pensamentos, sentimentos e até feridas que, às vezes, nem percebemos que ainda estão dentro de nós. Por isso, Jesus deixou claro que aquilo que falamos pode nos justificar ou nos condenar. Não é algo pequeno.
cada palavra carrega peso, direção e consequência. Vivemos em um tempo onde falar sem pensar virou algo comum. Muitas pessoas dizem: "Eu sou assim mesmo, falo o que penso." Mas a verdade é que maturidade espiritual não está em falar tudo, e sim em saber o que deve ou não ser dito. Ser verdadeiro não significa ser agressivo. Ser sincero não significa ferir. Existe uma diferença entre falar a verdade e usar palavras que machucam. Deus nos chama para um nível mais alto de consciência. Como filhos dele, nossas palavras devem refletir o caráter dele. Isso significa que, antes de falar, precisamos aprender a filtrar, a refletir e muitas vezes até a silenciar, porque há momentos em que o silêncio evita dores. E há palavras que, uma vez ditas, nunca mais podem ser recolhidas. Mas também existem palavras que podem salvar um dia, restaurar uma alma e reacender a esperança de alguém. Se você quer aprender a usar suas palavras com sabedoria e propósito, escreve Amém aqui nos comentários. A Bíblia não apenas nos alerta sobre o cuidado com as palavras, mas também nos orienta sobre como devemos falar. Em Colossenses 4, verso 6, somos ensinados que a nossa fala deve ser sempre agradável, temperada com sabedoria, como algo preparado com cuidado, na medida certa. Isso significa que nossas palavras não devem ser impulsivas, frias ou carregadas de raiva. Pelo contrário, elas precisam ser pensadas, equilibradas e cheias de graça. Não é sobre falar bonito, mas sobre falar de forma que edifique, que traga paz e direção. E talvez aqui esteja um dos maiores desafios: manter esse tipo de fala em todo o tempo, não apenas quando estamos bem, quando tudo está dando certo ou quando as pessoas nos tratam bem, mas também quando somos contrariados, quando nos sentimos injustiçados ou feridos. Porque é fácil falar com calma quando o coração está leve, mas o verdadeiro teste acontece quando somos pressionados. É nesses momentos que se revela o nível de domínio que temos sobre nós mesmos. A palavra também nos ensina, em Efésios 4, verso 29, que nenhuma palavra prejudicial deve sair da nossa boca, mas somente aquilo que for útil para edificar, conforme a necessidade de cada pessoa. Ou seja, nossas palavras devem ter propósito. Antes de falar, podemos nos perguntar: isso vai ajudar ou ferir? Vai construir ou destruir? Vai trazer vida ou peso? Deus deseja que sejamos conhecidos não por palavras duras, mas por palavras que curam. Que quando alguém conversar conosco, saia melhor do que chegou. E isso não é fraqueza, isso é força controlada, sabedoria e maturidade espiritual. Se você deseja que Deus transforme sua fala em algo que edifica e abençoa outras vidas, escreve Amém. Existe algo que não pode acontecer dentro de nós: viver com duas versões na mesma boca, uma que abençoa e outra que fere. A palavra de Deus deixa claro que não deve haver uma guerra dentro da nossa fala, como se, em um momento, liberássemos vida e, em outro, espalhássemos dor. Talvez algumas pessoas pensem: isso é difícil demais. Ninguém consegue ser assim o tempo todo. E, de fato, não se trata de perfeição, mas de decisão. Decisão de crescer, de melhorar, de não aceitar permanecer no mesmo padrão. Hoje, muitas pessoas confundem sinceridade com falta de controle. Dizem que falar tudo o que vem à mente é ser verdadeiro. Mas a verdade é que maturidade não está em falar tudo, está em saber o que edifica e o que deve ser guardado. Você pode ser verdadeiro e ainda assim ser sábio. Pode expressar o que sente sem ferir. Pode corrigir sem humilhar. Pode discordar sem destruir. Deus não nos chamou para sermos pessoas que espalham peso, mas pessoas que carregam luz. Pessoas que, quando chegam em um ambiente, trazem paz e não tensão.
E aqui entra algo muito importante. Nossas palavras não afetam apenas os outros, elas também moldam a nós mesmos. Aquilo que falamos constantemente começa a construir a nossa realidade interior. Se você fala negatividade o tempo todo, sua mente se enche disso. Mas quando você começa a declarar vida, esperança e fé, algo dentro de você também começa a mudar. Por isso, Deus quer transformar não apenas o que você fala, mas quem você está se tornando. Agora, existe um ponto ainda mais profundo que precisamos entender. Não é possível oferecer vida através das palavras se não houver vida dentro de nós primeiro. Muitas vezes, queremos falar algo que encoraje, que fortaleça alguém, mas por dentro estamos cansados, vazios ou até confusos. E a verdade é que nossas palavras sempre refletem aquilo que carregamos internamente. A Bíblia nos ensina que somos resultado daquilo que alimentamos. Aquilo que ouvimos, assistimos, pensamos e guardamos no coração começa a moldar quem somos e, inevitavelmente, molda o que falamos. Se nos alimentamos de negatividade, crítica, raiva ou tristeza constante, isso vai aparecer nas nossas palavras. Mas se começamos a nos encher da presença de Deus, da palavra, da verdade, então algo diferente começa a fluir de dentro para fora. Por isso, antes de tentar mudar apenas a fala, precisamos cuidar do coração, porque a boca apenas expressa o que já está dentro. Você não consegue transmitir paz se não tiver paz. Não consegue liberar esperança se estiver sem direção. Não consegue edificar alguém se estiver espiritualmente fraco. E é exatamente por isso que Deus nos chama para permanecer nele, para buscar a presença dele diariamente. Quando fazemos isso, somos preenchidos por algo que o mundo não pode oferecer à vida de Cristo dentro de nós. E quando essa vida está em nós, ela transborda em atitudes, em decisões e principalmente nas palavras. Se você deseja ser cheio da presença de Deus para que suas palavras também carreguem vida, escreve Amém. Existe apenas um caminho para sermos cheios dessa vida que transforma tudo: permanecer na palavra de Deus. Não é algo superficial ou ocasional, mas um relacionamento contínuo, diário, intencional. Quando nos aproximamos de Deus e meditamos na Sua palavra, algo começa a acontecer dentro de nós. Nossos pensamentos vão sendo alinhados, nossas emoções vão sendo tratadas e, sem perceber, até a forma como falamos começa a mudar. A Bíblia relata que as pessoas olhavam para os discípulos e percebiam algo diferente neles. Mesmo sem grande estudo ou reconhecimento, havia sabedoria em suas palavras. E qual era o segredo? Eles haviam estado com Jesus. Isso mostra que não é sobre técnica, não é sobre saber falar bem, é sobre com quem você anda, é sobre quem tem influenciado o seu interior. Quando você passa tempo com Deus, isso aparece nas suas atitudes, na forma como você reage e principalmente na maneira como você se comunica. As suas palavras deixam de ser vazias e passam a carregar direção. Deixam de ser apenas opinião e passam a carregar sabedoria. Deixam de ser impulsivas e passam a ser intencionais. E o mais bonito é que as pessoas ao seu redor começam a sentir isso. Elas se sentem mais leves, mais encorajadas, mais fortalecidas quando estão perto de você, não por você, mas por aquilo que Deus está fazendo em você. Esse é o tipo de transformação que Deus deseja gerar, algo real, visível e constante. Quando permitimos que Deus transforme o nosso interior, algo sobrenatural começa a acontecer. Nossas palavras deixam de ser apenas humanas e passam a carregar vida, direção e propósito. Não se trata mais de falar por impulso ou apenas reagir às situações, mas de responder com sabedoria.
Nossas palavras passam a ter peso, não porque são bonitas, mas porque vêm de um coração alinhado com Deus. E talvez aqui esteja um ponto importante. Todos nós, em algum momento, já tivemos dificuldade em controlar o que falamos. Já falamos no calor da emoção, já respondemos de forma dura, já nos arrependemos depois. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Se hoje você reconhece que precisa melhorar nessa área, isso já é um grande passo, porque a transformação começa quando temos consciência e desejamos mudar. Deus não espera que você consiga sozinho. Pelo contrário, Ele sabe que essa é uma das áreas mais difíceis de controlar. Por isso, Ele nos convida a entregar isso nas mãos dele. Imagine suas palavras sendo usadas como instrumento de bênção. Palavras que levantam quem está caído, que trazem paz em meio ao caos, que acalmam um coração aflito. Imagine ser alguém que, ao falar, transmite vida em vez de peso. Esse é o propósito de Deus para você. E tudo começa com uma decisão sincera. Senhor, eu quero mudar. Eu não quero mais ferir com minhas palavras. Eu quero abençoar. Agora, com o coração mais consciente e aberto, é o momento de transformar tudo isso em oração, porque reconhecer a necessidade de mudança é importante, mas entregar isso a Deus é o que realmente gera transformação. Senhor Deus, Pai amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e sinceridade. Eu reconheço que muitas vezes falhei com minhas palavras. Em alguns momentos falei sem pensar, em outros deixei que emoções como raiva, frustração ou tristeza guiassem aquilo que saiu da minha boca. Hoje eu não quero mais viver assim. Eu te agradeço, Senhor, por me trazer essa consciência, por me mostrar que minhas palavras têm peso, têm consequência e podem impactar a vida das pessoas ao meu redor. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu erro. Pai, eu te peço perdão por todas as vezes em que feri alguém com aquilo que falei. Perdão se minhas palavras causaram dor, afastamento ou tristeza em pessoas que não mereciam isso. Eu reconheço minhas falhas e coloco tudo diante de ti. Peço também que o Senhor alcance aqueles que foram feridos por mim. Leva a cura aos seus corações. Restaura aquilo que foi abalado e traz paz onde minhas palavras causaram dor. Hoje, Senhor, eu entrego a Ti a minha boca, a minha fala, a minha forma de me expressar. Eu reconheço que sozinho eu não consigo mudar completamente, mas eu creio que o Senhor pode transformar essa área da minha vida. Se essa oração representa o seu coração, escreve Amém. Senhor, a partir de hoje, eu coloco diante de Ti não apenas as minhas palavras, mas também tudo aquilo que está dentro de mim. Porque eu entendo que a verdadeira transformação começa no coração. Arranca de mim toda raiz que me leva a falar de forma errada. Se existe ira, cura. Se existe mágoa, trata. Se existe orgulho, quebra. Se existem feridas do passado que ainda influenciam a forma como eu me expresso, eu te peço, toca nessas áreas e restaura completamente. Não transforma apenas o que eu falo, Senhor. Transforma quem eu sou. Coloca em mim um coração sensível, capaz de pensar antes de falar, capaz de sentir o outro, capaz de escolher palavras que tragam vida em vez de dor. Que minhas palavras, a partir de hoje, sejam um instrumento de paz, de encorajamento e de cura. Que eu seja alguém que fortalece os cansados, que consola os que choram, que levanta os que estão desanimados. Pai, enche minha boca de graça, minha mente de sabedoria e meu coração de compaixão. Que tudo o que sair de mim reflita a Tua presença. Me ensina a permanecer na Tua palavra, a buscar mais de Ti todos os dias, porque eu sei que é isso que vai sustentar essa mudança na minha vida. E que, ao final de tudo, as pessoas não vejam apenas alguém que fala bem, mas reconheçam que há algo diferente em mim, que há a Tua presença em mim. Obrigado, Senhor,
porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e já está operando essa transformação. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé e deseja que Deus transforme suas palavras e seu coração, escreve amém aqui nos comentários e se inscreva no canal. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.